Havasuri Katarabavase. Haramavashura Kataramavasteya Katavarasi. Rakatapaya so. Rakashara Papa. Haramavasuri Katarabavase. Shalom, shalom. Shalom. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal estar entrando. Como que vocês estão? Tudo bem? Shalom, shalom. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui prontas para mais uma conversa com o Pai. Aleluia. Quem que tá feliz aí? Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Paizinho querido. Nós chamamos Senhor. Rakatapaya sou de cantar Adonai. Ragadabavassore catarabavase. Rakashara bavassou e caia simanaya sou. Rakatapaya sou de cantar Adonai. Ronde caia simanaya sou de cantar Adonai. Aleluia. Glória a Deus. Vamos já conectar. A nossa convidada linda já está aí. Oh, rakatapapapapapapapá. Posso mandar? Já vou mandar, tá ali lá. Rakatapaya sou de cantar Adonai. Rabavassore catarabaya simanaya sou. Aleluia. Glória a Deus. Shalom! Shalom! Eita, Glória! Tudo bem, minha querida? Eu tô bem, graças a Deus. E você, como você está? Menina, estou bem. Estou recuperando ainda da parte respiratória da conferência, mas estamos bem. É sobre isso, né? É Processo. sobre isso. É que nem a apóstola falou, né? Até a dizem. Sim, vai uns bons dias. Sabe que hoje eu estava meditando nisso, eu fui na UPA, porque eu tive febre ontem, não conseguia me mover, tive dor no corpo, eu tive tudo que parecia que eu estava tendo uma amidalite. E eu falei, bom, eu vou atrás, né? Vamos ver. Cheguei lá, não tinha nada. Tá vendo? Aí o médico, falei, glória a Deus, doutor. Não, toma isso, deve ser viral, tal. Falei, tá bom. Aí, no retorno para casa, travou. Shalom, shalom. Travou. Talila, cadê você? Aleluia, glória a Deus. Arabavassore, catarabavasere, cataramavase. Rakatapaya, sode, cantaradonai. Travou, aleluia. Voltou? Voltou. Graças a Deus. Botei um filtrinho aqui para tirar a cara de cansaço. Então, e aí o Espírito Santo ministrou no meu coração que o nosso corpo físico, ele precisa se adaptar a frequências maiores. É verdade. Ele fica tentando voltar à frequência anterior. E aí a gente ter esse ajuste. Ele quer voltar à frequência anterior porque ele como que eu vou falar? Ele respeita a ancestralidade da gente, a hereditariedade da gente, tudo mais. Isso é muito forte, né? É bem forte. Mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Ainda falei assim, a nossa apóstola ainda orou 72 horas, nós não chegamos nem nos 48 ainda. Pois é, tá vendo? Né? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá então, meu povo. Glória a Deus por este momento. Nós queremos aqui então agradecer o nome do Senhor. Estou muito feliz porque o Senhor tem feito grandes coisas através das nossas vidas, através da vida da evangelista
Talila, e ele me colocou no coração, né, esse convite aí de convidá-la, e me deu o tema, né? E seja bem-vinda, minha querida, é uma honra ter você aqui para a gente bater esse papo, falar um pouquinho do nosso Deus, do nosso Pai, e eu quero já te agradecer, né, pela tua presença, por ter aceitado o convite, amém? E eu quero orar para começar, e eu quero depois que você dê aquele testemunho lá do tema, para o pessoal saber, né? Já vou falar aqui antes da gente orar. Eu, quando a convidei, dei o tema para ela, né? Falei para ela o que o Senhor tinha colocado no meu coração, essas lives. E o tema veio direto do Espírito Santo, né? Aos nossos corações, assim, ao meu coração primeiramente. E aí o Senhor me disse quem que eu deveria chamar para bater o papo aqui, né? Sobre o assunto. E me deu a evangelista Talila. E quando eu a convidei, aí eu vou deixar agora ela falar o que aconteceu. Simplesmente, a hora que ela me mandou a mensagem, ela falou assim: o tema da live é quem é você quando ninguém está te vendo? Aí eu parei assim, fiquei olhando pro celular e falei: é sério? Porque ela me chamou na terça-feira, né? No domingo, eu tinha ministrado exatamente esta palavra no Ministério de Adolescentes da igreja onde eu congrego. E eu falei assim: meu Deus do céu, o que o senhor está querendo dizer, pai? O que o senhor está querendo confrontar, Senhor? E foi assim, muito pautado, né? Aí eu ainda falei para ela, eu falei assim: se ainda existia dúvida do tema, tá mais que confirmado já pelo Senhor já. Né? Então, Amém. o Senhor tem algo grandioso para nos entregar nesta tarde, viu? Glória a Deus, aleluia. Então vamos estar começando, eu vou orar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus querido, Deus amado, pela tua presença já aqui, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós adentramos nas regiões celestiais neste momento, Senhor, para te glorificar, para exaltar o teu nome, para louvar o teu bendito nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, estamos por um único motivo: falar de ti, trazer a tua palavra, trazer o teu reino aqui na terra. Senhor, em nome de Jesus, eu agora, neste momento, Senhor Deus, faço um círculo de fogo sobre esta live, Pai. Senhor Deus, eu repreendo tudo que não é de ti, Senhor, em nome de Jesus. Acampa dos teus anjos aqui ao nosso redor, Senhor Deus. Toma o nosso coração, Espírito Santo. Eis aqui, Senhor Deus, um tempo, Senhor Deus, para que o Senhor reine, Pai. Fala através das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, vamos começar a falar do nosso tema. O nosso tema, então, é essa frase mesmo. O Senhor deu esta frase para nós, né? Quem é você quando ninguém está te vendo? Né? Nós, na primeira live que a gente fez, nós falamos um pouquinho de Moisés. Quando Moisés, né? Ele mata o egípcio, ele esconde o egípcio e ele olha para a direita, ele olha para a esquerda para ver quem que estava por ali para ele tomar uma atitude, né? Hoje eu vou começar então com a palavra e a Talila depois tem o tempo dela, tá? Para a gente explanar aí o momento da palavra. Então a palavra hoje que o Senhor colocou no meu coração está em Gênesis, capítulo 16, versículo 13, tá? Que aqui é a história de Agar e Sarai. Amém? Aleluia. Então, o tema seria El Roi, o Deus que tudo vê. Aleluia. Rakatapaia sou de cantar Adonai. Se a gente ler um pouquinho antes do versículo 13, nós vamos ver que ali conta a história de quem era Sarai e de quem era Agar para Sarai. Então ele começa com a história de que Sarai era esposa de Abraão e tinha uma serva.
uma egípcia. E esta serva tinha o nome de Agar. E Agar, ela era serva de Sarai. Então, se a gente pegar o pé da letra serva, ela servia Sarai. E Sarai, ela não gerava filhos. Então, a palavra começa assim: Sarai não gerava filhos, mas ela tinha uma serva. Olha isso. Ela não gerava filhos. E quando eu comecei a ler essa palavra que Deus trouxe no meu coração, o Senhor falou assim para mim: filha, olha, Sarai se sentia impotente. Então, a primeira palavra que eu quero deixar aí para a gente juntar tudo. Quando a gente está sozinho, fazendo alguma coisa que sai errado, ou que a gente quer que dê certo, se a gente tem impotência, se a gente se sente impotente, a gente vai agir de um jeito. E foi isso com Sarai. Ela se sentia impotente, ela era destemida. Deus me falou, filha, Sarai era destemida. Ela não tinha medo, ela era esposa de Abraão, eles andavam pelo deserto. Elas buscavam o Senhor. Mas ela se sentia naquele momento, por não gerar filhos, ela se sentia impotente. E o que ela fez? Ela queria, porque queria dar o filho para o esposo. E ela se sentia impotente. E nesse momento, o que ela fez? Sentia-se tão pequena, que ela pensou: eu tenho alguém que me serve. Então eu vou pedir para essa pessoa que me serve me servir, realizar aquilo que eu quero. E ela foi lá e falou para Abraão, né? No versículo 2, ela disse para Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar filhos, eu suplico-te que entre na minha serva. Ela falou para o marido o que o marido deveria fazer. E o marido, eu achei tão interessante, porque o marido aqui, ele já foi lá obedecendo a sua esposa. Você vê que Abraão aqui, ele não questiona, aqui dá até outra pregação, né? Um marido fiel à esposa, que ouvia o que a esposa falava, e ela foi lá, e ele foi lá, ouviu a voz de Sarai, está escrito isso no versículo 2. E Sarai, então, esposa de Abraão, tomou a sua serva Agar, depois, e deu para Abraão, depois de Abraão ter habitado com ela na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu, e vendo ela que tinha concebido, aí entra Agar. Ela fez, então Sarai fez o que queria. Sarai foi lá e fez o que queria. Foi lá, eu quero porque quero que dê certo um filho. Eu quero dar um filho para o meu marido. Vou fazer dar certo. Foi lá e deu a serva. Só que aí, neste momento, quando a serva viu que tinha concebido, ela desprezou a sua senhora. E, vendo isso, Sarai já teve outro comportamento, que foi o comportamento de ter reconhecido o erro. Ela já reconheceu o erro. E ela falou para Abraão: faça o que você quiser com ela, julgue ela. E Abraão falou: não, o Senhor vai julgar entre mim e ti quem que vai dar a causa para ela. E aí Abraão falou para Sarai: a causa está sobre sua mão. É você que vai ter que... A sua serva está na sua mão. É você que vai ter que resolver o que aconteceu com ela. E nesse momento começa a fuga de Sarai. Sarai, então, foi tratada severamente pela sua senhora.
se a gente for conversar aqui sobre como, o que foi que Sarai fez e por que ela tratou assim, ela estava, eu acho que na justiça dela, vamos falar assim. Mas Sarai fez o quê? Fugiu. O que você faz quando você é repreendido por alguém que tem a justiça nas mãos? Por quem está certo, vamos falar assim. O que você faz? Você também foge? Você também foge? Vou deixar essa pergunta aí para você. E aí, o que ela fugiu da face de Sarai. E nesse momento, quando ela fugia e achava que ninguém estava vendo ela, o anjo do Senhor achou ela. Eu quero te dizer que o anjo do Senhor também te acha. Eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre você. E eu quero te dizer que quando Agar fugiu, ela não imaginava ser vista. Ela foi e correu. E a palavra do Senhor diz que ela correu pelo deserto. E que ela foi achada junto a uma fonte de água. Que junto à fonte, no caminho que ela estava indo ali, o anjo apareceu. E o anjo disse para Agar: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Da onde você está vindo? Então Deus sabe o que aconteceu com você, porque ele estava perguntando do passado, da onde que você está vindo, por que você está se escondendo? E aí ele perguntou para ela: e para onde você vai? Então, o que aconteceu? E para onde que você está indo? Eu estou vendo o que aconteceu e o que vai acontecer. Aleluia! Então aqui ele deixou muito claro, e Deus deixa muito claro para nós nesta tarde. De onde tu vens? Eu sei, eu te vi lá. E para onde tu vais? Eu também sei, porque eu também estou lá. E aí ela disse: eu fujo da face da minha senhora Sarai. Meu Deus, ela nem se tocou que ela estava falando com Deus. Ela respondeu Deus em cima daquilo que era visível. Ela respondeu: estou fugindo da mulher ali. E o anjo disse, repreendendo ela: volta para a tua senhora e sujeita-te debaixo das suas mãos. Meu Deus, Deus ainda diz para ela, em cima do erro dela, não repreendendo ela, o que ela tinha que fazer. Então Deus diz para nós nesta tarde: filha, filho, eu te vejo lá no passado, o que aconteceu? Eu te vejo agora no futuro, para onde você está indo. E se você estiver fazendo coisa errada, e se você estiver andando por um caminho errado, eu quero te dizer: volta, filho. Volta para a tua senhora. Redime lá com a tua senhora, com o teu senhor. Mas volta, porque era lá o lugar dela. Então aqui o Senhor diz para ela quem era ela. Diz para ela voltar e ainda diz uma coisa no versículo 11. Que ela ia ter um filho. Eis que tu estás com filho e você vai gerar esse filho. Esse nome, o nome do seu filho será Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Então Deus já sabia de tudo que estava acontecendo. Eu quero te dizer que Deus também vê a tua aflição no dia mal. Deus também vê do que você está fugindo. E o que é que você não está encarando. E aí no versículo 13, que é o versículo chave.
ela, ela invoca o nome do Senhor. Por que que ela invoca, irmãos? Porque ela percebeu que Deus, mesmo ela errando, estava corrigindo com amor, pedindo para ela voltar, pedindo para ela, convidando ela a viver com integridade, a viver com amor, a viver com transparência. Então, aqui, o que ela fez? Ela invocou o nome do Senhor. E aí ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Então ela percebeu que ela tinha respondido ao Senhor Deus. E ela percebeu que Deus tinha visto ela. Aleluia. Então eu quero dizer e deixar essa palavra para vocês aqui nesse início, né, da nossa conversa, que o anjo do Senhor achou, aqui é o próprio Deus, né, questionou, falou com ela o que ela deveria fazer. E assim o Senhor também diz a nós. Ele também às vezes deixa a gente decidir. E às vezes nós decidimos mal. Quando ninguém está vendo, nós vamos lá e fazemos o que a gente acha que é melhor para nós. Mas Deus, ele aparece para ela, questionando. E ali, eu quero te dizer que Deus também fala contigo e te pergunta nesta tarde: da onde você vem? Para onde você vai? Você sabe para onde você está indo? Você sabe se você tem que voltar, se você tem que continuar, se você errou lá atrás. O Senhor nos convida a ter uma vida íntegra, a reparar os nossos erros, a ter integridade, a ter transparência, a ter amor. E a palavra em Romanos 14, ele fala que um dia nós vamos prestar conta ao Deus que tudo vê. Então, nesta tarde, eu quero deixar essa palavra para você, já convidando a nossa evangelista Thalila aí para continuar a conversar sobre essa palavra. Amém? Amém. Aleluia. Eu amo quando tá dando eco aqui. Enquanto você falava, o Senhor me trouxe assim, desde o começo, vocês sempre